Aprendi com um grande líder, quando você abre igreja, você cresce. Quando você prepara líderes, você multiplica. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Tem gente que já saiu daqui hoje, já, nesses 3 anos já saiu, já voltou, já saiu. Pastor, e as pessoas que saem? 2 palavras de Jesus. Eu não estou falando sobre infidelidade, estou falando as palavras de Jesus. Primeiro ele falou, vem. Depois ele falou, vai, aprenda comigo. Eu sou a porta. Quem vem, pastar, entrará, sairá. Ou seja, aqui eu estou preparando o líder. Fala para alguém, diga para alguém, você tem mentalidade de líder. Eu não estou pregando infidelidade, estou falando o seguinte, você tem que ser líder primeiro de você mesmo. Segundo, todas as pessoas que eu prego aqui, eu estou na concepção de que eu estou preparando. E se você está, tem um chamado espiritual de Deus, um chamado ministerial, aqui é o lugar para o seu crescimento. Já falei tanto que eu acho que eu já até preguei. Aí, o telefone já até deu a dica. Chegou o Pix. Abra a sua Bíblia aí em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Mantenha a sua Bíblia aberta, quero te passar algumas instruções hoje. O título da mensagem é: não é pecado, então por que sofro? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Se tudo que eu estou fazendo é certo, se tudo que eu estou fazendo é bíblico, se tudo que eu estou fazendo é no contexto espiritual, por que então eu sofro? Hoje nós vamos alinhar algumas coisas, preciso da sua atenção, até a sua responsabilidade, disciplina de anotar algumas coisas. E quero primeiro começar alinhando o seguinte, que nem todo ataque é do inimigo. Nem toda dor é ataque. Nem toda dor é rebeldia. Nem toda dor é pecado. Precisamos alinhar isso. Porque no contexto religioso, no contexto eu vou te mostrar isso à luz da Bíblia, eu preparei aqui embasamento bíblico para que você possa estar estruturado naquilo que vai ser ministrado hoje. Grande parte, então, das aflições que nós passamos não é resultado de pecado. Grande parte, veja bem, grande parte. Nem de ataques do diabo. De que, então? O fato é, gente que ama Deus, gente que ora, gente que vem à igreja, gente que busca, gente que jejua, gente que frequenta a igreja, mesmo assim vive cansado, frustrado, travado, dentro de um contexto de prisão. O que falta, então? Falta alinhamento. E 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 7. É isso que eu falei? Capítulo 5, verso 17. Vai dizer o seguinte, eu quero ser fiel aqui ao texto. Pedir para que você marque agora, achou aí, não é? Marque agora com o lápis Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos analisar esses 2 versículos, Romanos 12, verso 2. Ok? Preste atenção para que você não perca o que eu vou te passar hoje.
Hoje é um encontro de alinhamento. Então, o primeiro vai dizer o seguinte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. O segundo versículo é Romanos 12, verso 2. Por que eu separei esses dois versículos? Porque como eu sou um estudioso, como eu quero conhecer mais e tal, e algumas coisas, alguns conflitos bíblicos que você pensa que é erro, não é. O erro está em mim e você. Ok? Quando tem alguma coisa na Bíblia, grave isso, tem alguma coisa na Bíblia que parece que está errado, é Deus te chamando a atenção. Deus é um pai que se esconde dos filhos atrás de uma cortina transparente. Esse é Deus. Você já fez isso com seu filho? Se esconde atrás da cortina transparente e fala, cadê o pai? E o filho, pois é. Esse versículo vai dizer o seguinte, o primeiro, porque ele não bate com o segundo. O primeiro versículo vai dizer assim, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ok? Vamos ler agora Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que provais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para mim não bate esse versículo, não sei se para você bateu. Por que não bate? Porque quando fala assim, se eu estou em Cristo, nova criatura sou, então é como se fosse um aplicativo da Apple, aceitei Jesus, ou melhor, fui batizado, levantei de batismo, nova criatura. Não vou sentir vontade de pecar, de passar perna em ninguém, de trair. Não vou sentir mais vontade. Nova criatura. Tudo se fez novo. Eu saí do tanque batismal uma nova pessoa. Não minto mais, não enrolo mais ninguém, não chego mais atrasado em lugar nenhum, não faço mais coisas. Nós encaramos isso como um aplicativo. Desde que você lê agora Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos. Não é Deus te transformando. É eu me permitindo ser transformado. Não bate os dois. Por que não bate? Porque um fala assim, nova criatura. Mas a nova criatura e agora? Agora eu preciso me transformar? Esses dois versículos ficaram brigando na minha mente a ponto de falar assim, calma aí, por quê? Seria tão fácil. Senhor, agora aceitei Jesus. Agora, aí as pessoas criam uma expectativa. Aceitei Jesus, e agora? Sou nova criatura. Eu não vou sentir mais vontade de tudo aquilo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma semana. Uma semana não, no quarto dia já está sentindo vontade de fazer de novo o que era errado. Fala, mas eu aceitei Jesus. Quando eu me batizar, esse velho Adão vai morrer afogado. Levanta. E hoje, quando estou batizando, tem que tomar cuidado, porque tem gente que levanta eufórico, já levei uns 3 socos no queixo. Pum! Agora geralmente eu chamo algum pastor e falo, fica aqui. Aí a pessoa prova que não aconteceu absolutamente nada. Mas eu não sou nova criatura. Alguma coisa não bate. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre alinhamento. Aí ele vai dizer, nova criatura, repita comigo, nova criatura, tudo novo. Mas ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos. Mas eu já não sou novo? Não é nova criatura? Não é tudo novo? É que aqui a gente precisa alinhar algumas coisas e você vai ver que o que está acontecendo com você de sofrimento não é pelos pecados, não é pelos ataques do diabo, é porque as nossas maiores lutas, elas não são externas. Nossas maiores lutas, elas são internas. Talvez você não sofra mais tanto com o pecado,
porque você é alguém que, claro, que eu não estou falando aqui que você não peque, porque um pensamento, mas Deus já perdoou os nossos pecados, ok? O que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso sofrimento está mais na nossa luta diária. O apóstolo Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal me insiste. As nossas maiores dores são as nossas lutas com nós mesmos, com os nossos sentimentos. É uma nova criatura em Cristo, você já é. A briga está em se tornar essa pessoa que você já é. Olha que paradoxo, irmão. Eu já sou nova criatura, mas eu agora preciso me transformar naquilo que eu sou. Aí vem a luta interna. Eu quero, mas eu não posso. Sou alguém que tem a natureza divina. Olha a luta que você tem, a natureza divina. Então você começa a querer fazer algo dentro de um contexto, porque a sua natureza divina começa a brigar com a sua carne. Carne não é isso daqui, isso aqui é corpo, com o seu pensamento. Então você fica nessa briga diária. Alguém fez um mal com você e você fala assim, eu não vou perdoar. Aí o Espírito vem porque você é nova criatura e fala, você tem que perdoar. Mas eu não vou perdoar, você tem que perdoar. Aí você já não consegue dormir direito, porque é nova criatura. A tua carne vai perdoar essa tranqueira? A tua carne dizendo, vai perdoar essa tranqueira? Esse cara vai vacilar com você. Mas você é nova criatura, está em Cristo, fala assim, não, enquanto eu não perdoar, enquanto eu não perdoar, enquanto eu não perdoar, enquanto eu não perdoar, enquanto eu não perdoar. Fulano, mas ele errou, não importa, eu preciso ter paz comigo mesmo. A sua luta é isso aí. Aos poucos, você vai vencendo, vai se transformando, porque você só pode experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sendo aquilo que você é. A luta é nesse processo, nessa transição de se tornar aquilo que você já é. Olha. Ou seja, o novo nascimento nos deu uma nova natureza. Essa nova natureza está onde? Está em Cristo. Mas não anulou automaticamente os velhos padrões. Pensa bem, você luta contra as suas emoções. Você luta contra a sua cultura. Você luta contra os seus sentimentos. Você luta sentimentos perversos, claro. Você vai lutar contra os velhos padrões. Pedro, pescador, se frustra com Jesus, ok? Aí ele vai, chama mais 4 com ele, ou os que não eram os líderes, porque só ali 4 eram pescadores, chama os outros, para que ele pudesse voltar ao estado, aos velhos padrões. E o velho padrão, ele vai vir exatamente, você vai ter o desejo de voltar ao velho padrão quando você começa a perceber que as coisas que Deus mandou você fazer para te transformar não estão surtindo efeito imediato. Mas eu estou indo na igreja, eu estou buscando, estou orando, estou jejuando e as coisas não estão acontecendo. Sim, porque você está suplantando, você está superando, você está vencendo esses velhos padrões. A nova natureza tem leis e princípios. Então você não apenas mudou de destino, você mudou de estrutura interna. E Romanos 8, agora se você puder voltar lá, Romanos 8, capítulo 8, verso 2, olha o que vai dizer. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então existe uma lei operando em mim e você. De novo, deixa eu ler. Porque a lei do Espírito de vida, porque a lei, existe uma lei. A lei de quem? Do Espírito de vida. Que está em quem? Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. De novo, que você não entendeu. Você está lutando contra uma lei. Algo que foi estabelecido. Toda lei, quando ignorada, ela gera consequência. Então, a dor dessa consequência é
que todos os dias eu procuro suplantar essa lei, que ele está dizendo aqui, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado. Ou seja, é o Espírito de Deus, é o meu Espírito de Deus que está em mim, brigando com essa lei de pecado todos os dias. Aí a gente pode pensar, é Deus punindo? Que na maioria das vezes a mente é Deus que está punindo. Mas não, é que essa lei do Espírito não vai negociar com a lei do pecado. Não vai ter jeitinho. A ponto de você entender que perdoar não é algo opcional para quem nasceu de novo. Eu não sei se eu vou perdoar. Não, tem que perdoar. Por isso que é essa briga, por isso que é esse desconforto. Viver em mentira já não cabe mais dentro de um padrão dessa lei do Espírito. Viver enganando já não cabe mais dentro desse padrão de Espírito. Então há uma lei que está brigando com outra lei. A traição não traz mais conforto. Então existe uma briga de quem eu era com aquilo que eu sou hoje. Incompatibilidade. Capítulo 8, vamos para o verso 6 desse mesmo capítulo. Olha o que vai dizer. Porque a inclinação da carne, Romanos 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida e paz. Agora presta atenção, porque o desalinhamento gera aflição. E qual é essa aflição? Repita comigo. É ignorar. Repita comigo. É ignorar a minha natureza. Agora você pode dizer para alguém, você é uma nova criatura em Cristo. Não ignore isso. Nesse verso 6 aqui de Romanos 8, morte não é só física, ok? É bom que você saiba disso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí, quando existe essa briga interna de espírito com a carne, você começa a ter a síndrome do SPA, síndrome do pensamento acelerado. Você começa a sofrer com ansiedade, excesso de futuro, o tempo todo pensando. Os conflitos constantes que vêm. Porque tá desalinhado, claro. Toma decisões, mesmo tomando decisão com a palavra, com a Bíblia, toma decisões erradas. Por quê? Porque está desalinhado. Isso vai custar o quê? Uma cegueira espiritual. Então existem sofrimentos que são espirituais, mas existem sofrimentos que são desalinhamento. E aqui a Bíblia vai falar sobre isso. Olha o verso 9 agora. Verso 9 do capítulo 8 de Romanos. Deixe sua Bíblia aberta. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... Não, lê comigo aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí isso muda tudo. Por quê? Porque você não luta para se tornar espiritual. Você já é espiritual em natureza, mas pode viver carnal por ignorância e falta de governo. Ou seja, eu sou um ser espiritual que estou em Cristo, mas os velhos padrões começam a tentar aflorar. O velho Adão brigando com a natureza de Cristo, com o novo Adão. O problema do crente não é falta de Deus, é falta de consciência da nova natureza. Se eu estou em Cristo, sou filho de Deus, mas não entendo isso, sabe? Deixa eu tentar conjecturar para você. Eu estou dentro da casa como filho. Estou onde? Diga comigo, dentro da casa. Você lembra que ele falou, quando Jesus falou, te darei as chaves do reino? Você lembra esse versículo? Ok, Jesus falando. Ele vai falar do e não no, porque no reino você já está. O problema é que quando ele dá as chaves do reino, eu saio
e abre essa casa por fora. Só que quem abre casa por fora, ou melhor, quem está por fora não pode abrir, porque é visitante. Eu tenho essa chave, eu tenho acesso, estou dentro e abro. Ou seja, quem é nova criatura em Deus, começa a governar não a partir de fora para dentro. Quem está em Cristo começa a governar de dentro para fora. Então, quem define a sua direção não são as circunstâncias. Quem define a sua direção é o seu governo. Eu sou nova criatura. Diga para você mesmo, eu sou nova criatura em Cristo. Agora diga para alguém, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Você toma posse disso? Agora, pega o tranco agora de lutar. Quando você sair do culto, você fala assim, mas e os boletos que tem que pagar? Mas e os gigantes que você tem que matar? Mas e o câncer de alguém, de um ente querido? Mas e as provas? Essas coisas estão aonde? Fora. Aí, se estão fora, eu estou dentro. Sou nova criatura, mas tem que brigar com isso. Não é pecado, não é consequência. O que é isso? São os velhos padrões dizendo para você, você não vai vencer. Vai acontecer assim. E você fala assim, olha, você pode dizer que eu não vou, mas eu já sou nova criatura. Eu estou me tornando aquilo que eu já sou. Olha, irmão. Estou me tornando aquilo que eu já sou. Deus falou para você, você é filho, então se torne filho. Vencendo, abrindo por dentro e não por fora. O que está fora não pode prejudicar o que está dentro, mas o que está dentro precisa governar o que está fora. Você abre a porta para que coisas ruins aconteçam na sua vida? Não, você abre a porta para que você tenha acesso a novos horizontes. É acesso interno. Quem tem que governar agora é o Espírito de Deus, não é o Espírito da carne. Diga para alguém, você já é espiritual por natureza. Diga, mas pode viver carnal por ignorância. Decida. Diga para ele, decida. Aí Paulo vai dizer que a renovação é um alinhamento, ou seja, renovar a mente não é pensamento positivo, é aliar pensamento à natureza. Sou espiritual, mas preciso pensar como espiritual. Preciso agir como alguém espiritual. Sou filho, então preciso pensar como filho e reagir como filho. Preciso agir a partir de dentro. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, não precisa abrir, que eu vou ler para você. Pelas quais ele nos tem dado grandiosas e preciosas promessas. Promessas para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ou seja, eu sou participante da natureza divina. Se somos nova criatura, nova natureza divina e filhos, por que então que nós pecamos? Por que então que velhos padrões tentam corromper nossa mente? Por que então que nós sofremos? Porque o espírito, ele foi recriado, mas a minha carne, a mentalidade, precisa ser renovada. Aí o corpo começa a responder a hábitos antigos. Há uma passagem na Bíblia que vai exemplificar muito bem isso. No capítulo 12 de Gênesis, precisa abrir, eu vou só contar para você uma história. Porque às vezes a gente se sente culpado dessa briga constante. E essa briga, ela acomete todos nós que estamos aqui. Todos nós, inclusive você que está online, todos nós. Gênesis vai falar sobre Abraão, sim ou não? Vai falar que ele é o pai da fé e tal. Aliás, a Bíblia vai dizer que ele é o pai da fé. No capítulo 12 vai dizer que Deus chega para Abraão e fala assim, sai do meio da sua parentela, do meio dos seus, e vai para a terra onde eu vou te mandar. E você vai ver que Abraão obedece, sem questionar Deus. Abraão, pai da fé. Cristo vai falar sobre Abraão. Abraão, pai da fé. No capítulo 12 mesmo, ele desce para o Egito. E ali acontece uma cena que ele está com a sua esposa Sara, e a Bíblia fala que ela era muito formosa, muito bonita. E ele então conta uma mentira. Vai dizer que Sara não é sua esposa, que Sara é sua irmã. Como que um pai da fé tem um deslize desse? Não cabe. Só que não para por aí. Ele é o pai da fé, ele obedece a Deus. Ele tem uma direção de Deus.
Deus se revela a Abraão. Do capítulo 12, você vai vendo uma constância de Deus, até chegar ao capítulo 17, vai falar para ele andar com Deus. E parece que Abraão agora toma jeito. Crente, fervoroso, homem reconhecido, o pai das 3 principais religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Como é que pode isso? Chega no capítulo 20. Abraão comete o mesmo deslize. No capítulo 18, se não me engano, 18, ele está em casa e chega o Senhor e vai dizer para ele que ele vai ter um filho junto com Sara, e Sara já é velha. Sara ouve isso por trás da porta e começa a rir. E o anjo vai falar assim: por que você ri? Eu falo: eu não ri, fica aquela briga. Lá no final, em Hebreus capítulo 11, vai dizer: Sara está ali, exatamente, dentro de um contexto de pessoas que têm fé. O que isso quer dizer? Que mesmo Abraão, sendo pai da fé, brigava consigo mesmo. Mesmo sendo alguém, considerado alguém que andava com Deus, amigo de Deus, brigava consigo mesmo. Davi venceu os maiores Golias, os maiores gigantes externos, mas não conseguiu vencer ele mesmo com Betseba. As nossas maiores lutas não são externas. A sua maior luta não é com o diabo. Não é, pastor? Ele já foi vencido. Deixa eu falar de novo, ele já foi vencido. A Bíblia fala que na cruz Deus rasgou toda a cédula que era contra eu e você. Sabe aquela, aqui em São Paulo fala sobre isso, né? A capivara que era contra você. Olha, ele fez isso, aprontou isso, fez isso e pecou e tal. Na cruz Jesus expôs a principados, dominadores, rasgou, falou assim: ó, nada consta contra eles. Nada consta contra esse irmão, nada consta contra você. Por quê? Porque o sangue de Jesus, um sacrifício só, é suficiente para aqueles que não são crentes e para aqueles que são crentes. Um sacrifício só. A nossa luta agora é com nós mesmos. É com quem você já é, com aquilo que você, com aquela pessoa que está se tornando. Abraão, sendo essa pessoa, erra. Pai da fé mentindo, Abraão estava se alinhando. Diga para alguém: você está se alinhando. Não, a melhor isso daí, diga: você está se alinhando. Diga, em fase de construção. Se tiver com seu esposo do lado, fala assim: eu te perdoo, que você está em fase de construção. Então perdoa seu esposo. A irmã podia ter dado um glória a Deus agora, né, irmão? Você já é, olha que coisa, você já é, mas ainda precisa se alinhar ao que é. Sabe qual é o nome disso? Transformai-vos. Transformação. Que loucura se tornar aquilo que você já é. Uma luta diária. A graça te deu a nova natureza, mas exige consciência de aprendizado. Aí vem as consequências, vem o processo. Eu quero finalizar com 2 textos aqui com você. Abre a sua Bíblia em Efésios. Vai um pouquinho para frente. Efésios capítulo 4. Verso 21. Efésios 4, verso 21. Se é que o ouvistes e fostes instruídos nele, como está a verdade em Jesus, e vos despir dos velhos padrões, dos velhos costumes, ok? Deixa eu ler de novo. Se é que tendes ouvido, e que nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao tratado passado, que deve estar na sua Bíblia assim, vos despojeis. Você está falando de roupa. Aqui, ó. Olhe para mim. Eu preciso fazer isso daqui, ó. Eu preciso fazer isso. Tirar. Deixar. Isso já foi.
Tem coisas na sua vida que Deus não vai tirar. Você precisa tomar atitude e coragem de se despir, se vulnerabilizar, se expor. Vamos seguir aqui? Para quê? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha o que vai dizer o verso 24. E vos revistais do novo homem. Ou seja, eu tiro aquela roupa do passado, eu tenho que tirar. Já não cabe mais em mim. Eu preciso agora me vestir com essa nova mentalidade. Aí segue, vamos agora para o verso 25. Como é que eu me visto disso? A partir do verso 25. Como é que eu me visto disso? Vos revistais do novo homem. O verso 25 vai dizer. Por isso, o que eu tenho que deixar? Deixai a mentira e falai somente o quê? A verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa vida. Ou seja, você pode até se irar, mas não deixa que a ira se torne uma vingança. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Aí ele vai dizer, quando que eu dou lugar ao diabo? Quando eu minto, quando eu não me livro da ira. O verso 28 vai dizer que aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo o quê? Com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Verso 29, não saia de vossa boca, ou não saia do vosso dedo, para escrever nas redes sociais, nem no WhatsApp, nenhuma palavra torpe, mas só se for boa para promover edificação. Ô irmão, isso aqui é difícil, porque dá vontade de você xingar um irmão. E tem uns palavrões de crente, né? Sem circunciso, Belial, Filisteu. Mas a intenção é a mesma. Diga para alguém da sua boca, só tem que sair palavra para edificar. Aí fala para ele assim, ó, e se não tiver palavra para edificar, você está com a mão livre aí? Faz assim para ele, ó. Só não fala isso para o seu cônjuge que vai pegar mal. Aí, ó, a partir de hoje, você vai fazer assim, ó. Isso vale para mim. Ontem eu fui passear no shopping com a Cassiane, com a minha namorada. Aí eu estava de mãozinha dada, de repente ela me deu uma repreensão. Eu com vontade de falar, falei, aí pensei na mensagem de hoje, falei, Jesus, que eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Fiquei quieto, não fiquei, filho? Só ouvi, né? Passei no teste. Vamos seguir aqui? Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que eu entristeço ele? Do qual estáis selados para o dia da redenção. Entristeço. Eu dou lugar ao diabo quando eu faço isso. Eu entristeço o Espírito de Deus quando eu faço essas coisas que a Bíblia diz. Mentira, pecado, furto. Aí vai dizer no verso 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros o quê? Vou ler outra versão. Irmão, ser crente não é fácil, não. É mais, por isso que a Bíblia chama você de mais que vencedor. Porque tem coisa... Tornai-vos, porém, bondosos, outra versão, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos
perdoou. Então, eu preciso parar com a mentalidade de que Deus não está me punindo. Deus só está operando em mim, ou melhor, eu só estou me permitindo operar a natureza que eu já sou. Só que a minha natureza antiga vai brigar com aquilo que eu já sou. Não bate. Aqui vai um alerta para você. O inferno não precisa te destruir. Basta te manter desalinhado. Essa briga, essas duas leis vão ficar brigando. Como que eu venço isso? Ajuda, Richard. Nós temos 2 lobos que andam com a gente. 2. Eu não vou falar diabo e anjo, não vou falar isso. Poderia ser. Um capetinha, que no trânsito, para poder xingar alguém, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai mandar você xingar? Não vai. Pastor, sinto... Então, vamos chamar de lobo bom e lobo mau. São 2 lobos. Quem vai vencer? O lobo do bem? Não. O lobo que você alimenta mais. Por que quando eu comecei a pregar hoje, falei sobre prioridade? O meu dia pode começar mal, mas eu não deixo de me alinhar com a palavra, porque a palavra me deixa alinhado. Então eu preciso alimentar esse lobo do bem que está em mim, porque senão o lobo do mal, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O mal que eu não quero. A quem você está alimentando? A ira, a falta de perdão, a mentira? Você mais alimenta, mais vai crescendo. Você tem um lobo do bem pequeno e o lobo do mal grande. Por quê? Porque você não perdoa. Você está se consumindo. O diabo não precisa fazer absolutamente nada. Ele só precisa te manter desalinhado. Sabe como Deus te vê? Como uma águia. O diabo quer que você se veja como uma galinha. Mas você é águia. E como águia, diga para alguém, você tem que voar em lugares altos. Diga aí, você tem que voar em lugares altos. Vai doer um pouquinho, mas fala para essa pessoa agora. Então não fique ciscando em lugares baixos. Do que você anda se alimentando? Eu finalizo com os últimos textos. Volte, se você está em Efésios, para Gálatas capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas, eu finalizo aqui. Olhe para mim. Você já achou, né? Então olhe para mim. Você precisa identificar quais áreas da sua vida que você está patinando. Você precisa identificar. Como que eu identifico isso? A Bíblia vai me dar a direção. Identifique as áreas da sua vida que você está vivendo contra a sua própria natureza. Como que eu vejo isso? Olha o que Gálatas capítulo 5, a partir dos versos 16 e 17. Versos 16 e 17 de Gálatas 5. Porém digo, andai pelo Espírito e não satisfareis a cobiça da carne, pois a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Você está vendo que há uma luta aí? Há uma luta interna, Espírito contra a carne, carne contra o Espírito. Queridos, carne não é isso daqui não, carne é pensamento, carne são desejos. Porque antes, esses são opostos um ao outro, de sorte que não façais as coisas que quereis. Como que eu passo agora a agir do lado de dentro?
verso 22 agora, de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu opero pelo lado de dentro. Contra tais coisas não há lei. Ou seja, eu não preciso brigar contra isso. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui está aquilo que eu opero pelo lado de dentro. Aqui está a minha natureza que eu sou. Aqui está Cristo em mim, Cristo em nós. É difícil, pastor? É, mas não é impossível. A partir de hoje, consagre o primeiro horário do dia ao Senhor. A partir de hoje, dê prioridade a congregar aos domingos, o primeiro dia da semana, para que a sua semana não seja de segunda. A partir de hoje, governe como filho, abrindo a porta do lado de dentro. A partir de hoje, entenda a sua natureza, para que você possa viver no ambiente que Deus quer que você viva. Amém? Que Deus te abençoe. Que a palavra de hoje possa servir de crescimento e de alimento para a sua alma. Deus te abençoe. Aplauda o nome do Senhor Jesus.